Agora vamos para a atividade de História, Geografia e Ciências. Começando por História, anote na tabela as mudanças que aconteceram nos nômades de um passado distante e nos sedentários. Só para lembrar, nômade eram aquelas pessoas, e ainda existem hoje, né? Nômades que não têm residência fixa, eles não tinham uma moradia fixa, no caso aqui desse texto, o homem e as mulheres, enfim, os grupos, né? Eles ficavam um tempo num local onde tinha comida e água, e quando acabava ali, quando não tivesse mais nada para comer, quando não achasse mais animal para caçar, e a água também não estava boa, ficava restrita, de repente numa época de seca, eles tinham que sair e ir andando, sem saber para onde, até encontrar um lugar que oferecesse o básico para sobrevivência. Então, eles eram nômades. Depois, eles se tornaram sedentários, que hoje tem até, a gente usa muito essa palavra, vê muito essa palavra, né? Sedentário é aquela pessoa que não faz atividade física, que tem a ver, lá com o passado distante. O homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, porque ele fica num lugar só. Ou, pelo menos, ele fica por mais tempo do que ele ficava quando ele era nômade. Porque ele percebe que ele consegue produzir o alimento, ele consegue plantar e colher. Então, ele já não tem mais que sair, que ficar circulando tanto, se deslocando tanto em busca de alimento. Ele pode achar um local que favoreça a agricultura, que favoreça o plantio, aí ele planta e ele pode ficar ali mais tempo, porque ele sabe que ele não vai ficar sem alimentos, né? Ele passa a observar que ele pode sair para caçar e voltar para aquele local ali onde ele está residindo. Então, ele começa a ter um local fixo de moradia, tá? São os sedentários, tá bom? A questão quer que você anote na tabela as mudanças que aconteceram nos nômades de um passado distante e nos sedentários. Então, o que você pode colocar aqui na agricultura? O que aconteceu? O grande boom aqui da situação. Imagine-se na pele de um homem ou mulher das cavernas que num belo dia encontra por acaso um pé de milho. Você prova e adora. Então, a descoberta, né, de que uma semente podia dar origem a uma planta. Você pode colocar isso aqui, A descoberta de que uma semente poderia dar origem a uma planta. Isso foi muito importante, foi um grande passo para a evolução humana. Em relação à moradia, o fato dele poder voltar para casa, para ter uma moradia fixa, foi muito importante. Que fosse uma caverna, que fosse uma tenda, né, que não era uma casa de alvenaria, né, como a gente vive hoje em dia. Mas, enfim, um local onde ele pudesse estar seguro, né, protegido da ação do tempo, né, da chuva e tudo. Ali é o local dele. Então, na moradia, você pode colocar aí que o sedentarismo com o sedentarismo, o homem pôde ter uma moradia fixa, tá bom? Esse esqueminha aqui, até explica também, o que representou a revolução agrícola no passado distante. Olha como foi importante descobrir que podia plantar. Mudanças, técnicas de plantio que eles passaram a desenvolver, ferramentas e utensílios, né? Peraí, como é que é? Eu vou cavar com a mão para plantar a semente? Ou será que eu posso usar
esse chifre de um animal aqui para poder usar como ferramenta para cavar e poupar minhas mãos, ó. Fixação dos povos em um local, que é o sedentarismo. Coloquei a resposta sim, mas se você pensou num outro aspecto, você lança sua resposta, beleza? Eita. Aqui vem o quadrinho, tá? Explicando exatamente sobre isso, né, ó. Há muito tempo atrás, os povos eram nômades. Aí a mulher fala, vamos procurar mais comida? Ele responde, sim. Aqui eles já tinham fogo, ó. Eles caçavam e colhiam. Aí ela diz, eu vou colher. E ele diz, eu vou caçar. Mas tinham que andar muito para buscar mais alimentos. Aí ele diz, estamos andando faz muito tempo. Aí ela, sim, estou cansada. Quando o alimento acabava, tinham que buscar em outro lugar. Tá eles andando aqui, ó. Temos que nos mudar de novo. Vamos, olha a carinha de desespero dela. Vamos. Certo dia, esfriou muito e os animais se esconderam. Então eles ficaram sem alimentos. O que vamos fazer agora? Tive uma ideia. Vamos viver perto dos rios, plantar e cuidar de animais. Eles passaram a domesticar os animais, ó, para poder ter alimento. Então, foram viver em cavernas perto de rios, começaram a plantar e domesticar animais e se tornaram povos sedentários. Ótima ideia! Sim! Marque V para as questões verdadeiras e F para as questões falsas. Primeira, o desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos seres humanos, com certeza. Se eu posso plantar e colher, então eu não preciso mais ficar andando para lá e para cá. Então eu vou ficar aqui, verdade. Segundo, apesar da prática da agricultura, muitos grupos humanos continuaram a se deslocar pelos territórios vivendo da caça e da pesca, verdade. Até hoje existem povos nômades, né? Já vimos isso na semana, acho que passada. Próxima. Como não existiam técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis. Olha só. Falso. Eu respondi que falso pelo seguinte. Não existiam técnicas para cultivar a terra. Entretanto, existia sim. Por quê? O que é técnica? Tá? Dependendo da época, um simples cavar um buraco com um osso já é uma técnica. Eles já deixaram de usar a mão e já evoluíram para usar um objeto. Então, isso já é uma técnica. Então, eu coloquei falso, porque o não aqui não deveria existir, tá? Existiam técnicas para cultivar a terra, aí eles deixaram de plantar, abandonando as terras férteis. Então, já existia. Mas, observando por outro contexto, talvez essa frase faça sentido, tá? Porque em alguns momentos, os grupos realmente eles não tinham conhecimento da qualidade da terra, então eles abandonavam, porque eles não conheciam técnicas, eles não sabiam o que fazer. Então, às vezes, por um período, aquela terra parecia que não ia dar em nada, não ia pegar nada, mas talvez se eles irrigassem aquela terra, ela se tornaria fértil. Estava faltando só água. Mas como eles não sabiam, então eles abandonavam aquele local ali, que poderia ser um lugar produtivo, e iam em busca de outro lugar, tá? Então, você pode colocar F ou V, que eu vou entender o contexto e vou considerar correto. Última, o desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho. Claro, é a questão do osso que eu falei. Começou usando o osso, daqui a pouco ele falou, caramba, se eu pegar um pedaço de galho e colocar uma lança, não digo uma lança, mas um pedaço de osso
que vai lembrar aí o formato de uma enxada, né? Um pedaço de madeira com um pedaço aqui de osso encontrado lá, meio tortinho, eu vou poder cavar essa terra com mais facilidade, tá? Então, foi assim que as coisas foram acontecendo. 3. Hoje, a prática da agricultura provoca muitas mudanças no meio ambiente. Por exemplo, o desaparecimento de tipos de vegetação em decorrência da derrubada de florestas e desmatamento. Com certeza, gente, o nosso Brasil está em extinção, de tanto que tiraram. A diminuição da quantidade de água dos rios pelo uso exagerado da água para a irrigação das plantações. A nossa atividade de ciências fala sobre isso. Não sei se vocês já fizeram, mas você é na semana 10, que fala quem é que mais gasta a água do planeta? As indústrias, tá? Então, é o uso exagerado em nome de um desenvolvimento econômico. Os recursos naturais, eles são altamente explorados. A poluição dos solos e das águas causada pelo uso de inseticidas e pesticidas na agricultura. Sim, no nosso país, infelizmente, existe a lei de controle de uso de inseticida e pesticida na agricultura, entretanto, falta fiscalização. Ou ainda, não só a fiscalização do profissional ir lá orientar o agricultor para indicar a quantidade de pesticida, de inseticida, de agrotóxico que a lei permite que ele use para determinada planta, para determinada plantação, para determinado cultivo, mas também falta uma fiscalização sobre esse funcionário, porque existem muitos casos onde existe corrupção, infelizmente. Então, um fazendeiro muito rico, que ele quer fazer um tomate lindo, maravilhoso para vender mais. Então, ele precisa, para isso, jogar um monte de substância química naquilo ali, que pode fazer mal para o ser humano. Aí, chega o fiscal lá e fala, olha, vou te multar porque você não pode usar essa quantidade de substância química, porque pode fazer mal. Aí, o fazendeiro riquíssimo fala assim, não, eu te dou um carro zero aí para você e você finge que você não viu. Me dá aí o que eu preciso, o documento que eu preciso dizendo que eu estou fazendo tudo certo. E, infelizmente, essa prática, ela acontece. Tanto que de vez em quando a gente vê isso no jornal, tá? Então, falta no nosso país políticas rígidas de controle de qualidade dos nossos alimentos. Tá bom? Então, vamos lá. Você acha que todas as mudanças são positivas para a natureza? Por quê? Então, com base no que eu expliquei agora para você, você vai dizer se essas mudanças, né, se toda evolução, se isso não está muito exagerado e está trazendo prejuízo para a natureza, para as pessoas, enfim. Momento de você pensar e colocar aí a sua opinião. Vamos para ciências. Água potável, aquela que está boa para beber. Questão 1. Se a água potável é insípida, incolor e inodora, sem gosto, sem cor e sem cheiro, marque a afirmativa correta. Qual é o sabor da água potável? Ela não pode ter sabor. A água não tem sabor. Se tiver dúvida, tá aqui, ó. Água potável é aquela que não tem cheiro, inodora. Sem cheiro, inodora. Sem cor, incolor. E sem gosto, insípida. Ó, insípida, sem gosto. Inodora, sem cheiro. E incolor é fácil, sem cor. Fácil de gravar. 2. De que cor é a água potável? Transparente, sem cor. Qual é o cheiro da água potável? Sem cheiro. Aí vem falando... tem a quarta questão, desculpa.
A água que bebemos deve ser tratada para não conter impurezas que fazem mal à nossa saúde. Da figura abaixo, onde encontramos água própria para beber. Aqui nessa torneira eu não considerei, porque parece uma torneira tipo de tanque, né? Então, apesar de a gente saber que a água na maioria das casas é uma água já tratada pela Cezan, mas a gente tem o costume de filtrar. Então, para ter certeza, precisa ser uma água filtrada. Poço não, rios e cachoeiras muito menos. Então, aqui somente está correto o D, que é o bebedouro, tá? Que é a água própria para beber, nesses casos aqui, do bebedouro. Sendo assim, é do bebedouro com um detalhe importante. Se você for usar o bebedouro, você não pode encostar a boca aqui, nem aqui. Principalmente agora que a gente tá aí passando por essa pandemia de Covid, né? A gente precisa aprender certas coisas que passavam despercebidas, né? Que a gente levava, aceitava, deixa pra lá, é importante, que pega resistência, enfim. Não podemos. Se vem uma pessoa aqui, bebe água, encosta a boca aqui, ela está gripada, aquele vírus que ela tá, da gripe ou de qualquer outra doença, ele pode ficar aqui, ó, onde ela encostou a boca, tá? Aí, se vem um saudável aqui, a chance, e encosta a boca também, a chance da bactéria ou do vírus que estava aqui, que o outro deixou, ele pode pegar. Então, não se encosta a boca aqui, tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Quando apoiar as mãos na lateral também, tem que depois lavar as mãos. Porque se vem um aqui que tá com diarreia, aí foi lá no banheiro, sujou a mão e não lavou, tá com a mão suja de cocô, porque não lavou. Aí vem e bota a mãozinha aqui do lado e vai beber a água. Aí o outro vem saudável, coloca a mãozinha aqui também para beber a água. Aí não lava a mão. As bactérias que estavam aqui da pessoa anterior passa para a mão dele. Aí ele vai chupar uma bala. Ele abre a bala, pega a bala com a mão, a bactéria passa para a bala e põe a bala onde? Na boca. Automaticamente a bactéria vai passar para ele. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os itens coletivos, aqueles que todo mundo usa, tá bom? Por isso que é importante, escola, cada um ter sua própria garrafa. E na hora que for levar a garrafinha para encher, não encostar a garrafinha, principalmente nas torneirinhas onde sai a água, tá bom? Bastante cuidado. Quinta questão, a água é muito importante para a vida do nosso planeta, precisamos preservá-la. É um exemplo de desperdício de água deixar a torneira aberta sem uso, com certeza. Sexta questão, marque VOF. É possível viver sem água na Terra? Nunca, jamais, falso. A água que bebemos deve ser sem cor, sem cheiro e sem sabor, verdade? Geralmente nas cidades a água passa por tratamento, onde recebe substâncias para matar os micróbios. Sim, verdade, no nosso caso aqui é a Cezan. A água que vai para a geladeira não precisa ser filtrada. Claro que precisa, falso. As caixas d'água precisam estar bem tampadas, verdade, principalmente com dengue, chikungunya, zika. Nossa, mosquitada faz festa se estiver aberta. Podemos utilizar a água poluída para beber, cozinhar e para nossa higiene? Deus me livre, falso. A água boa para consumo é água potável, verdade. Vamos acelerar a geografia aqui. Essa atividade de geografia, ela tá bem parecida com as anteriores, tá bom? Primeira coisa que você precisa, aconteceu um erro de digitação também, é que eu não fiz essa atividade, eu faço matemática e ciências. Geografia não sei o que faço, então eu descobri uma inconsistência aqui que você vai acertar, mas eu tenho certeza que você já descobriu. Aonde tem São Paulo, aqui você vai trocar por Bahia, nossa vizinha Bahia. São Paulo não é nosso vizinho próximo, é nosso vizinho um pouquinho distante.
Então, você risca São Paulo e coloca Bahia com B maiúsculo, estado da Bahia. Complete com muita atenção. Número 1. O nome do meu país é Brasil. Gente, eu falei que não sou eu que fiz essa atividade, que eu faço matemática e faço ciências, por enquanto. Entretanto, eu não tô querendo dizer que eu não erre, tá bom? Professor também erra. Professor não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, o fato de sair uma informação incorreta não significa que a pessoa fez de propósito, que a pessoa não sabe, que a pessoa... Nada. A gente não pode julgar, tá? A gente tem que ter... A palavra da moda é empatia, né? Saber que estamos passando por um momento muito difícil, pandêmico, onde pessoas estão dando o máximo de si no seu trabalho como educador, mas que todos somos passíveis de erros e de enganos, ok? Então, pode acontecer erro também nas minhas atividades, como já aconteceu esse ano, aconteceu ano passado, e a gente vem, é ótimo quando alguém chega e fala, tia, ó, tem a questão tal, eu não concordei e tal, eu acho que tá errada, é a letra C, marcou a letra C, mas é a letra B, enfim, tá bom? Então, vamos lá, seguindo, na 1, o nome do meu país é Brasil, com B maiúsculo, não põe Brasil com B minúsculo, pelo amor de Deus. Sua capital é Brasília, letra maiúscula, que é nome próprio. Meu país está localizado na América do Sul, continente América, parte sul, então América do Sul. Meu estado é o Espírito Santo, ó, maiúsculo, maiúsculo. Capital Vitória, faz parte da região Sudeste, já estudamos isso. A região Sudeste é composta dos estados Rio de Janeiro, Bahia, não São Paulo, Espírito Santo, aqui, ainda ficou São Paulo aqui, Minas Gerais. Minas Gerais. Beleza? Quando eu fiz aqui que eu fiquei na dúvida e fui acertar aqui, esqueci de acertar embaixo. 6. O oceano que banha o Brasil é o Atlântico, já falamos muito disso. 7. Escreva no mapa os nomes de cada região e pinte-as. Primeira coisa, região norte. Se você escolher o verde para a região norte, você precisa pintar aqui de verde. Região nordeste. Se você escolher o azul, você precisa pintar de azul. O meu manchou, tá vendo? Eu fiz com giz pastel, manchou. Sudeste, vermelho, vermelho. Sul, amarelo e amarelo. Centro-oeste, pêssego, né? Uma cor de pêssego. E aqui também. Ou se não, salmão. Tá bom? Ah, tá. Aí você vai escrever o nomezinho, tá? Norte. Ó, o nosso sudeste aqui. Sul, aqui embaixo. Centro, oeste e nordeste. Esqueci de fazer isso. 8. Observe o mapa e faça o que se pede. Pinte seu estado de azul. Tá aqui. Se você tem alguma dificuldade, né, em relação a cores, pode pintar de outra cor, não tem problema. B. Escreva os nomes de cada estado que faz limite com o seu. Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais. Tá bom? Em qual país e estado ele está localizado? Ah, em relação ao seu